Hoje o capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Nós vamos nos aprofundar ainda mais nessa palavra. Se você tem gostado dessa meditação, compartilhe com mais alguém. Ajude alguém que talvez esteja no princípio da fé e precisa desse apoio, né? Eu estou meditando para mim e estou levando você junto a meditar nas palavras de Deus. E da mesma forma que tem me ajudado, acredito que irá ajudar você também. Então vamos pedir a direção de Deus. Meu Deus, o Senhor nos abra o entendimento e nos faça perceber a Tua palavra, que ela venha nos moldar de acordo com a Tua vontade, que assim seja. No versículo 1 diz: E partindo dali chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então, quer dizer, Jesus teve outros irmãos também. Aqui é uma evidência de que ele teve outros irmãos e irmãs também. Mas aquelas pessoas ficaram admiradas por saber quem ele era, né? De quem ele era filho, carpinteiro. E carpinteiro, só uma nota para que você saiba, não é o serviço de madeira. Naquele tempo chamavam, por exemplo, a pessoa que trabalhava na construção civil como carpinteiro também. Então, com certeza o pai dele era dessa profissão. E na cultura desse tempo, o que se fazia? O filho homem, ele iria crescendo, então duas coisas poderiam se fazer. Ou ele era entregue a um rabino, né, a um mestre, para que ele pudesse crescer nas leis judaicas, e isso a Bíblia não fala a respeito de Jesus, mas fala que ele então acompanhou o seu pai, que era carpinteiro, né? Então ele cresceu com o pai, fazendo um trabalho pesado, fazendo aquele trabalho mesmo braçal, de força. Inclusive é uma cidade próxima de Nazaré que foi construída por quem trabalhava, quem morava em Nazaré. Certamente, né, há evidências de que possa o Senhor Jesus, junto com o pai, ter trabalhado nesse lugar. Porque até os 30 anos o Senhor Jesus acompanhou o pai no seu trabalho. No trabalho de carpinteiro, né? No caso de serviço de construção civil. Isso é histórico, né? Não tirei da minha cabeça, não. Mas eles ficaram admirados por saber, mas ele está falando essas coisas tão gloriosas, tão maravilhosas, mas não é ele o filho do carpinteiro, não é ele filho de Maria, não estão aqui os irmãos dele, as irmãs dele, mas de onde que saiu tanta sabedoria? Quer dizer, eles não criam em Jesus. Eles tinham dúvida com respeito a Jesus. No versículo 4 diz: E Jesus lhe dizia: Não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Quer dizer, veja que situação, né? O Senhor Jesus gostaria de, na terra dele, poder fazer mais, né? Fazer mais por aquelas pessoas, mas ele se viu impedido, mesmo sendo ele o Senhor Jesus, se viu impedido de poder fazer mais por causa da incredulidade. Sabe, eu vejo o mesmo acontecendo hoje. A pessoa crê, ela diz ter fé, mas quando diz respeito a acontecer um milagre para ela, ou ela pensa assim: eu não sou merecedora do milagre, ou ela pensa: o milagre é coisas do passado, ou ela diz crer, mas no fundo ela tem dúvida que aquilo possa acontecer. O milagre só acontece quando eu creio nele. E o Senhor Jesus, com respeito à cura, transformação, ele já nos providenciou isso, porque ele quem morreu por nós na cruz. No versículo 6, continua dizendo: E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando.
Chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um cajado, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela, até partirdes dali. E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó, que estiver debaixo de vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Quando eles faziam isso, era uma tradição, né, dos judeus ortodoxos, aqueles mais rigorosos. Quando alguém não aceitava, ou para eliminar a impureza, então eles batiam o pé para tirar a poeira do chão daquele lugar impuro, para que eles também não fossem impuros. E o Senhor Jesus usou essa maneira para mostrar o seguinte: aquelas pessoas que não aceitavam a palavra, os discípulos iriam embora dali. Porém, eles deveriam sacudir o pó, porque aquele pó que saía dos pés deles seria testemunha que eles falaram e não aceitaram. E hoje, quantas pessoas ouvindo a palavra de Deus se fazem de surdas? Elas preferem manter a sua vida como ela está do que darem crédito, ouvidos à palavra de Deus. No versículo 12 diz: e saindo eles pregavam que se arrependessem e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. E ouviu isto o rei Herodes, porque o seu nome se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dentre os mortos? E por isso essas maravilhas operam neles? Outros diziam: é Elias. E diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: este é João, ao qual eu degolei, ressuscitou dentre os mortos? Porquanto mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo, amarrando no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Veja que ele denunciou, um caso errado, um casamento errado, uma união errada, entre Herodes e a sua cunhada. Então ele foi prejudicado por isso. Às vezes as pessoas elas querem ouvir mensagens que vá agradar mais ao seu coração, que seja aquelas mensagens mais de amor, de fé, porque elas levantam, elas levam a pessoa a uma emoção. Mas aquelas mensagens que faz a pessoa pensar, refletir, analisar sua vida e provocar nelas um desejo de uma mudança, então esse tipo de mensagem não agrada a todo mundo. E assim foi com João Batista, Ele prendeu João Batista e depois ela veio conseguir se vingar de João Batista. Olha o que diz aqui no 20. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo de boa mente e o ouvia. E chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma, Herodias, e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. Veja que ela estava diante de uma oportunidade de ter muito poder, mas ela era apenas uma menina, então ela foi consultar a mãe. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei?
E ela disse: a cabeça de João Batista. Olha a vingança. E entrando logo apressadamente pediu ao rei dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. E o rei, entristecendo-se muito, todavia por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não las quis negar. E enviando logo o rei, o executor, mandou que lhe trouxesse ali a sua cabeça. E ele foi e degolou-o na prisão, e trouxe a sua cabeça num prato, e deu à menina, e a menina deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, tomaram o seu corpo e o puseram num sepulcro. Porque esse ódio dessa mulher levou ela a matar esse profeta, esse homem de Deus, né? A mesma coisa acontece hoje nas perseguições. Você pode observar que aqueles que pregam a palavra de Deus, falando a verdade, que pregam a libertação, que falam da salvação, da vinda do reino de Deus, são os mais perseguidos. São aqueles que mais o mal persegue. Por quê? Por ele revelar a verdade, né? Como se todos estivessem em trevas. Então vem alguém que traz a luz e ilumina todos. Então tem muitos que estão nas trevas que não querem sair das trevas. Eles querem continuar na sua vida errada. E aquela luz ali está revelando os erros dele. Então essa pessoa persegue quem está com a luz, quer apagar aquela luz de qualquer jeito. Mas há muitos que estão em trevas, quando vê a luz, recebe a luz, deixa de fazer os seus atos errados e se entregam de corpo e alma para esse Deus. Então, Herodes, na verdade, ele estava ficando meio maluco, porque ele viu os discípulos, ele via Jesus, ele considerava que eles eram João Batista ressuscitado e que vinha se vingar dele. E aí, diz assim no 30. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo quanto o que tinha feito, como o que tinha ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco, em particular, para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correndo para lá, a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Então, eles estavam tentando ali chamar a atenção do Senhor Jesus, né? Porque o dia estava chegando ao final e as pessoas não tinham comido e eles não tinham como alimentar aquela multidão. Então ele falou: Senhor, manda eles embora já, para que eles comam aí pelo caminho e a gente fique despreocupado com eles. Mas Jesus disse assim: ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhes: iremos nós e compraremos 200 dinheiro de pão para lhe darmos de comer? É como se você imaginasse assim, quando o Senhor Jesus disse: dá-lhes vós mesmo de comer, então eles: quanto você tem? E você? E você? Então eles juntaram lá 200 dinheiro naquela altura. Ele falou: mas isso não chega. Quer dizer, os nossos recursos humanos não chegam para conseguir resolver esse problema. E ele disse-lhes: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então continua sem ter condições de alimentar aquele povo. Mas quando nós estamos na fé, a fé sobrenatural, ela provoca o extraordinário, ela provoca o sobrenatural, ela faz acontecer coisas que, humanamente falando, seria impossível acontecer. Então, olha o 39. E ordenou-lhe que fizessem assentar a todos em ranchos, sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu,
abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que o possuíssem, pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pães e peixes. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Quer dizer, tanta gente se alimentou, isso fora as crianças e as mulheres que também estavam ali no meio. Naquele tempo se costumava apenas contar os homens, eram 5.000 homens. Você consegue fazer uma mínima noção dessa multiplicação tão gloriosa e ainda levantarem 12 cestos cheios? É muito glorioso. É isso que Deus faz. Mas nós temos que manter os nossos olhos fixos no Senhor Jesus. Porque Ele levantou os céus, aquele cesto, aliás, levantou os olhos aos céus e levantou o cesto, deu graças a Deus e Ele começou a repartir. Minha amiga, meu amigo, hoje você tem um problema, uma situação que está te deixando preocupado, está causando em você uma ansiedade, tem feito você sofrer, mas enquanto você estiver entregue a esse sentimento, você vai continuar sofrendo. No dia em que você olhar para os céus, quer dizer, o nosso socorro vem dos céus. Então Deus vai trazer o socorro, o sobrenatural vai acontecer e aquilo que era um problema, aquilo que gerou uma dor em você, vai se transformar num testemunho de fé. Então, ele diz assim no 45, e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E se ele teve que obrigar, eles foram meio que forçados a terem que ir para o outro lado. No 46, e tendo-os despedido, foi ao monte orar. Mais uma vez, nós vemos o Senhor Jesus procurando um momento para que ele estivesse a sós com Deus. Nós chamamos isso aqui de intimidade com Deus. Todos nós devemos ter aquele momento em que somos só nós e Deus. Aqueles momentos de particular com nosso Deus, né? Por exemplo, na busca ao Espírito Santo. Mesmo você em casa, você pode buscar. Você pode colocar uma trilha de oração para orar, uma música. Você aproveita o momento que você está só, vai na casa de banho baixinho, para não incomodar ninguém, você busca aquele momento a sós com Deus. São momentos em que você vai ter grandes experiências com a sua oração com Deus, na sua fé. No 47, e sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, quer dizer, Jesus mesmo distante, no 48, mesmo distante, ele estava lá observando que eles estavam lutando para remar. Então no 48 diz, e o vento que se fadigava, e vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar-lhe adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos os viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então, eles estavam diante do Senhor Jesus, mas nós temos que levar em conta que eles ainda eram nascidos da carne. O nascido da carne, primeira evidência do nascido da carne, ele não consegue ver o sobrenatural, quer dizer, ele só consegue ver no que ele pode ver, ouvir, tocar e sentir. Aí ele consegue crer, porque ele é nascido da carne. Então, eles naquele tempo ainda eram nascidos da carne, então eles estavam ali numa luta tremenda, porque o vento era contrário a eles, mas Jesus, ele estava indo caminhando, e eles não criam, ficaram com medo daquela situação, se assustaram. Aí no 51, e subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Quer dizer, eles se maravilhavam ainda com os feitos do Senhor Jesus, mas eles tinham acabado de presenciar uma multiplicação maravilhosa.
mas para você entender que há lutas, quando você luta com a força da sua carne, né? Quando somos nascidos da carne, qualquer luta, qualquer vento nos faz mal, nos provoca o desânimo, os maus olhos, nos provoca uma série de coisas que só nos levam para baixo. Quando nós nascemos do Espírito, então nós passamos a ter a natureza do Senhor Jesus, como ele aqui. Veja que ele estava tranquilamente caminhando sobre as águas, estava a tempestade no meio, subiu para o barco, acalmou a tempestade e seguiu o caminho. Quer dizer, o nascido da carne é assim. Ele sabe que aquele vento vai passar, aquela tempestade vai chegar ao fim, que os problemas vão passar logo e ele vai seguir em frente. E aí, terminando, diz assim no 52: pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Agora você entende o porquê de às vezes acontecer tantas coisas e você, no meio de uma tempestade, ficar tão aflito? É porque você está precisando nascer de Deus. O novo nascimento é provocado por Deus. Nós vamos ler isso mais à frente também. Aí ele diz no 53: e quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram. E correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixassem tocar ao menos na orla da sua roupa, e todos os que lhe tocavam saravam. Quer dizer, as pessoas tinham tanta fé nele que o milagre iria acontecer, né? É o oposto. Você vê no princípio lá que ele estava na terra dele e o maior problema daquelas pessoas era a incredulidade. Do outro extremo, pessoas que não conheciam a origem dele, mas ouviam falar dos milagres, criam tão fortemente na fé deles que eles seriam curados por Jesus, que bastava tocar na orla do vestido já era suficiente. Minha amiga, meu amigo, que a sua fé torne você forte o suficiente para que o milagre chegue na sua vida também. Hoje nós meditamos nesse capítulo, vamos continuar nessa meditação. Eu tenho certeza que Deus vai continuar falando com você. Que Deus abençoe e ilumine você ainda mais.